Boa noite, Elisa. Eu acho que o jogo desenvolveu de uma maneira onde a gente veio buscar o resultado. Aí tem nuances no jogo, fora de casa, que permite você usar as estratégias do jogo. Eu acho que até os 20 minutos a gente não teve risco nenhum defensivo. A gente começou forte, com finalizações, buscando o gol. A partir daí é natural o adversário sai um pouco de trás, conhece o campo, começa a povoar a nossa área, essas faltas laterais, esses laterais na área, a gente intercepta para escanteio, volta a bola na área, enfim. Trouxeram o controle, mas mais de bola alçada, nada de bola em construção. Voltei o segundo tempo, optei em não modificar e passei para o grupo. Voltar um pouco mais forte, eles vão aumentar a busca pelo resultado e a gente tem que ter estratégia, ser frio ali para matar o jogo. Se eu não quisesse jogo, eu não mexeria o Thiaguinho ali no Emerson. Eu abri 2 jogadores de velocidade, o Joãozinho do lado, o Thiaguinho ali, começamos a ter mais volume ofensivo, né? O Everton como meia, um 4-2-3-1, depois eu só tirei o Patrick e repus o Matheus no setor, mas eu pus mais um cara ofensivo que é o Cauê. Se uma equipe não quer jogar, ele enche de volante, de zagueiro, né? E a gente teve chance de fazer 2-0 ainda com o Lúcio Maranhão. E então, eu acho que foi a leitura dele, vou respeitar. Mas quando ele empatou o jogo lá em Campina Grande, no Amigão, aos 30, ele usou da mesma estratégia que ele está falando que eu usei aqui. Quem viu o jogo lá, né, vai concordar comigo. Sim, eu falei para eles, né, a gente está sendo contestado em tudo. Aquele bloco que eu falei dos jogos maiores, não desmerecendo os demais, foi Botafogo 13, CR Souza, nós fizemos 12 pontos, nós pontuamos 10. O jogo foi em Campina Grande, mas o mando era do 13. Então se conta que foi um jogo fora, né? Mas como foi local, clássico local, né, não dá essa relevância. Aí, quando nós viemos do revés do Nacional e os 2 empates, as páginas dizem que a gente brigaria pelo rebaixamento. E não foi isso que a gente entendia no grupo, junto com os atletas. A gente teve um percalço contra o Nacional, com um homem a menos, eu mexi para frente e eu tomei o revés, eu assumi a responsabilidade. Os 2 jogos, Pombal e Confiança, a minha equipe ela tem um jogo de construção e os campos impediam isso, né? E aí a gente teve aquela resiliência desse momento e voltamos a pecar no jogo com o Sport. E foi pedrada, velho. Foi pedrada da imprensa, da própria diretoria ali, de não ter ganho esse jogo, de não ter saído em primeira. E aí eu peguei o grupo essa semana e falei, a gente vai ficar sendo julgado por uma falta de comportamento contra o Sport. A gente, dos últimos 5 jogos, os 4 jogos, Botafogo 13, CR Souza, a gente correu mais de 100K coletivamente. E esse aqui, empates contra o Sport, nós corremos 94. Se a gente correr igual aos demais, vai prevalecer a nossa parte técnica. Eu me cobro muito a semana inteira, com todo o respeito ao Moisés, né, que é o auxiliar técnico, Sócrates, né, que assumiu o lugar do Igor no esporte. Ele assumiu e ganhou o jogo. Eu me cobro, eu falei, o Igor entregou o cargo, ele assumiu como um auxiliar da casa, sem desmerecer, porque é um profissional que está ali para isso. O que ele fez a mais do que eu fiz para perder o jogo para ele. Então, eu tenho brilho, eu tenho cobrança de não poder aceitar isso, com todo respeito, porque o Sport fez um bom jogo, e vocês, como atleta,
Nós passamos o jogo contra o Sport sem dar um chute no gol, nem vi se o goleiro é bom, se o goleiro o nível do goleiro do Sport. Se a gente for com o perfil do Sport, do jogo em Patos, com o Souza, a gente sai de lá goleado. E a gente não reverte em Campina Grande. Então vamos voltar, rever o que a gente fez de bom nesses 4 jogos grandes e pôr na prática lá em Souza. Porque o adversário é muito perigoso. E isso aconteceu no dia de hoje. Se ele faz o resultado aqui, o Alessandro, se ele ganha o jogo, como ele ia jogar lá? Será que ele ia jogar com velocidade para ganhar o jogo lá? Para fazer o resultado lá? Ou ele ia demorar para retardar um lateral, um tiro de meta, um atendimento? Entendeu? Então, eu acho que eu joguei o jogo. Foi o que eu falei. Se eu não quisesse jogo, eu não mexeria na equipe como eu mexi. Eu pus ofensividade, saiu Miguel, pus Lúcio. Tirei um volante, pus Thiaguinho. Se repus um setor de volante por volante com o Matheus, né? E pus Cauê, que é um meio atacante, para fazer essa organização. Não pus mais um volante ali. Então aí é entender o jogo, são 180 minutos, né? E o jogo é disso, de estratégia. Jogo de futebol, qualquer tipo de jogo, você tem que ter estratégia. Eu acho que não foi antijogo. Tanto é que eu tive chance de fazer 2-0, né? Sobre o Miguel, ele veio num sacrifício, ele ficou 2 jogos fora, ele está com uma dor na região do pubis, aí ele foi até os 25, acusou a dor, pediu a mexida. Sobre o Vitinho, tem a lesão, né? Ele deve voltar ao campo quarta ou quinta-feira. Era um risco trazer ele para cá e estourar e eu perder ele para o restante da competição. Sobre a questão que saiu em rede social, eu falei com o Vitinho, ele falou: professor, desde quando a gente trabalhou junto no Manaus, todo time que o professor vai, eu sigo a página, porque eu gosto do professor e torço pro professor. Eu segui a página do Botafogo da Paraíba, foi por causa do professor. Daí eu expliquei para ele, é igual você jogar no Flamengo e seguir a página do Vasco, né? Então você tem que entender a dimensão que pode ocorrer esse tipo de repercussão. Ao mesmo tempo, o Botafogo vai procurar o Vitinho, o Serra Branca já procurou, N clubes vai procurar, por quê? Porque ele está sendo um destaque da competição. E o contrato dele vence dia 22, certo? Aí, para parar esse tipo de situação, eu falei para a diretoria, chama ele, renova 2 anos e empresta. Em vez de ficar esses murmurinhos de que não vai acrescentar nada nem para o clube, nem para o atleta. Vitinho, vem cá, a gente quer renovar com você. Chama o seu procurador lá, a gente vai dar 2 anos de contrato para você. O Vitinho sai para jogar e volta. Criou uma identidade com a camisa, criou uma identidade com a torcida. É o passo. Aí acaba as conversas, entendeu? Eu acho que é uma semana que eu tenho aberta, eu tenho que saber trabalhar essa semana. E o adversário tem um jogo que vale muito. Questão para o clube, financeira, né? E um jogo difícil em Recife. Devo acompanhar esse jogo, devo ir para Recife, ver o jogo. Estudar mais um pouco o adversário jogando. Apesar de eu ter enfrentado ele a semana passada, hoje, é bom sempre estar precavido, né? Analisar os comportamentos, entender se vai mesclar, se vai descansar, se vai priorizar a Copa do Brasil, ou se vai priorizar o estadual, se não vai priorizar nada, vai com a mesma equipe os 2 jogos, que eu acho que daí dá uma carga, porque vai jogar na quinta, né? Tem sexta e sábado e já vai estar domingo novamente. Entender esses processos e a gente ter um equilíbrio no planejamento. Não recuperar bem, não abusar também, não ter essa euforia que ganhou o primeiro jogo, não está nada definido. Tem mais 90 minutos, 1-0 é uma vantagem mínima, né? A gente sabe do Souza, da equipe, a gente já enfrentou eles lá, não desiste do jogo. Então, entender bem esses processos. E em relação à questão do Lúcio, o Lúcio já é um cara mais de área, meio que parecido com
com o Hélio Paraíba, o Hélio machucou, trouxe o Lúcio, ver a questão do Miguel, tem a possibilidade da volta do Vitinho, entender o que vai ser melhor para esse jogo, mas eu tenho essa semana para estudar melhor, para ver a melhor formação, para que a gente consiga o êxito de dar esse calendário para o clube, que vai ser de extrema importância. Eu falei para o grupo, é mais importante você chegar à final do que você ser campeão. Ser campeão vai ser a cereja do bolo, vai ser a consequência. O clube precisa do calendário e com essa passagem final ele vai ter o calendário de 2027 cheio. Tem a entrada do recurso também, do financeira. Então a nossa prioridade é essa. Nossa final não vai ser, se a gente passar, nossa final está sendo esse jogo. Só agradecer a torcida do Campinense desde da minha apresentação. Sempre foi uma torcida acolhedora, me recebeu muito bem, acreditou, mesmo em situações adversas, teve presente, né? Uma torcida que está o tempo todo com a gente ali, você toma um gol, ela canta, ela incentiva, e eu acredito que agora para esse final do domingo lá, né, pelo resultado, tenho certeza que vai ter uns 10 mil torcedores lá, nos potencializando a chegar a essa final. E aí, inconsequentemente, o calendário de 2027, que eu acho que é um clube da Paraíba, do estado, que merece, né? Uma equipe que tem uma história grande, que já foi campeão da Copa do Nordeste, que tem títulos estaduais, que tem uma camisa que representa bem o estado, assim como o Botafogo, 13, o Souza hoje, e o Campinense não pode tá jogando só até março, pela toda a história e pela torcida que tem. Para o estado é bom o Campinense figurar numa Copa do Nordeste, numa Copa do Brasil, numa Série D de Brasileiro, buscando chegar, né, num patamar maior, tem potencial para isso, né? A camisa, a torcida, ela potencializa, né, esse clube chegando. Se você reorganizar as estruturas, os departamentos, você consegue dar um pulo e manter essa equipe sempre num cenário, né, nacional, anual. Isso é importante para o clube, para os torcedores e para o estado da Paraíba.